Romanos capítulo 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E, ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, completa reconciliação. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto, o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele.
Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei mas sob o poder da lei da graça? Não. De forma alguma. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vos fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me, assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando erais escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas, se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas, agora, fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque, onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim. De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico.
Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto, o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E, assim, condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque, se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vos não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa, por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está havendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos.
Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.